Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Matias, somos professores de Teologia e professor de Língua Portuguesa. Você está nesse canal EBD Teologia com Carlos Matias. Queremos agradecer a sua participação. Temos vários vídeos sobre teologia, sobre interpretação bíblica e agora nós vamos gravar sobre EBD. Roda o vídeo! Pessoal, vamos iniciar a lição 1, que tem por título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. E eu quero fazer comentário desde a introdução, os tópicos, subtópicos, até a conclusão. Nos acompanhe, onde eu pedi para você sublinhar, você vai sublinhando. Observem a introdução dessa primeira lição. Olha o que ele diz. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida. Se vocês puderem sublinhar na introdução, observem aqui a palavra adoração, somente isso, adoração. Qual é o propósito que o comentarista está colocando aí desta lição? É de levar o sujeito, o leitor, à adoração a Deus, certo? É fator preponderante, e o aperfeiçoamento. Por que levar a adoração a Deus? A palavra adoração no texto grego do Novo Testamento é proskríneo. Tem outras variações, mas eu quero usar isso aqui, proskríneo. O objetivo desta carta é levar nós, leitores, a adoração a Deus, a proskrínio. O que é isso? Adoração. O que é adoração? Qual é o conceito de proskrínio? Quebrantamento de espírito, quebrantamento de alma, quebrantamento da vida como um todo, o corpo. Corpo, alma e espírito quebrantado, rendidos diante da soberania do Criador. Isto é adoração. Qual é o objetivo que ele está dizendo aqui, o comentarista? Levar o sujeito a uma adoração a Deus e o aperfeiçoamento da conduta cristã. Quando ele diz na introdução da nossa vida cristã, ele quer dizer conduta. Então marca essas duas palavras na introdução, grifa. O objetivo da carta é levar quebrantamento de alma, espírito e corpo, a vida do sujeito, rendida, reconhecendo a soberania de Deus. E em segundo lugar, a conduta cristã ser aperfeiçoada. Vamos para o tópico 1 agora, observe o tópico 1. Tópico 1, autoria e data e o item 1. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico. Sublinha aí o nome Saulo, até entre parênteses, nome hebraico. Mas que também era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, verso 9. Em hebraico, Saulo, que significa o solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos capítulo 13, verso 21 e Filipenses capítulo 3, verso 5. Paulo significa pequeno e o seu nome romano, e era o seu nome romano. Vamos lá, observem aqui, deixa eu tentar esclarecer. Primeira coisa que você tem que desmistificar é que Deus nunca transformou o nome de Saulo para Paulo. Tem até um hino da harpa cristã, não é? Que Deus era um Saulo
ele era um Saulo e Deus transformou em um Paulo. Aquele hino não faz hermenêutica bíblica nenhuma. Certo? Entenda que Paulo tinha dupla cidadania. Entenda que Saul era o nome, certo, de um rei de Israel. Saulo provavelmente era o nome dele em hebraico, do famoso apóstolo Paulo. E que esse nome só foi dado certamente em homenagem ao rei Saul, porque era da mesma tribo que Paulo, tribo de Benjamim. Já o nome Paulo, certo, que significa pequeno, era o seu nome romano. E aí você entende que Paulo tinha dupla cidadania. Lendo Atos capítulo 16, vocês entendem que até Paulo questiona: é lícito castigar um cidadão romano? Aí fica a questão, ele era romano ou era judeu? Ele conquistou essa cidadania romana por causa dos pais. Está na Bíblia. Então, desmistifique já essa ideia, já aí no tópico 1, item 1. Certo? Paulo era o nome aplicado ao mundo romano. E Saulo era o nome aplicado ao mundo judeu. Ele tinha dupla cidadania. Então Deus nunca transformou Saulo em um Paulo. Quer ver que isso é conversa e não tem fundamento bíblico? Vamos lá. Quando Paulo se converte, que era o Saulo, capítulo 9 de Atos. Pronto, foi a conversão dele. Depois de convertido, em Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com a liderança da igreja de Antioquia e disse: envia agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele já era crente, já era convertido. E aí? Atos capítulo 13, verso 21, ele já era também convertido. E a Bíblia continua chamando ele de quê? De Saulo. Então, outrora a Bíblia chama ele de Saulo, outrora a própria Bíblia menciona ele como Paulo. E é isso que você tem que abrir o raciocínio, poder cognitivo e entender. Certo? Tópico 1, item 2 da lição. Observem agora. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Se você puder sublinhar aí a frase, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Eu vou parar aqui, olhem para mim. Olhem o que eu vou lhe dizer. Vocês percebem que sempre nas 13 cartas, Paulo se identifica sempre como Paulo. Qual era o império predominante na época do apóstolo? No mundo inteiro, qual era o império predominante que dominava o mundo? O Império Romano. Então, pela lógica, qual é o nome que Paulo tem que mencionar nas cartas até para ele evangelizar aquele mundo gentil dominado pelos romanos? Teria que botar o nome Paulo e não Saulo. E não tem nada a ver com essas mudanças que as pessoas criam e inventam por aí. É importante você abrir a mente. Continuando aqui ainda no item 2 do tópico 1. Diz assim ainda: outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva: pela vontade de Deus. Isto não é escolhido por homem. Isto é, não é escolhido por homens. Voltem aqui de novo. Quando Paulo escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade, olha aí, pela vontade de Deus, ele está botando a soberania de Deus, que o elegeu para ser apóstolo. Professor, e o que significa apóstolo? Apóstolo significa em grego apostolé. É uma palavra que cita, não viu em grego? Apostolé, que significa o enviado. Aquele que tem uma mensagem. Aquele que é o designado. Quando Paulo diz bem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus.
o enviado, o apostolé, certo? De Iosus, certo? Pela vontade de Deus. Olha que interessante. Pela soberania de Deus, o enviado de Cristo. Pela vontade de Deus. Então, é importante você entender isso. Tópico 1 e item 3, observem. Uma epístola de prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, verso 1, o preso do Senhor, capítulo 4, verso 1, e o embaixador em cadeias, Efésios 6, verso 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol da epístola da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Deixa eu explicar agora. Quando Paulo, precisamente, ele escreve assim, prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios 3, verso 1, e quando ele escreve o preso do Senhor, capítulo 4, verso 1, entenda o que é exegese de texto. Quem era o imperador reinante da época? Já era Nero. Nero que tocou fogo em Roma. Nero. Paulo estava na prisão domiciliar. Escreve essas cartas aí. Certo? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele estava na prisão domiciliar. E o império predominante era Roma. Já estava preso ele. Não estava preso para o martírio, mas era uma prisão domiciliar. Mas quando ele diz bem assim, ó, prisioneiro do Senhor, certo? Entenda isso em Efésios 4 primeiro. Prisioneiro de Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Roma pode até me ter colocado numa prisão domiciliar, seja qual for o tipo de prisão, mas na verdade eu sou prisioneiro do Senhor. A palavra Senhor em grego aí é Kyrios. Kyrios. E o Kyrios é o dominador. É o que governa. É o que manipula. É o que domina. Ele diz que era prisioneiro de Jesus Cristo. E em Efésios ele não chama de Jesus, observa. Efésios 4 primeiro, ele já chama de Senhor. Senhor que é Kyrios, o que domina, o que governa, o que manda. Ele estava dizendo o seguinte, Roma domina aqui o mundo, aqui nesta terra. Mas acima de Roma, quem manda tudo aqui é Cristo, Kyrios, o Senhor. Eu sou prisioneiro dele. Entenda que isso era uma afronta até mesmo contra o Império Romano, que era o império reinante, dominante da época. Compreendam isso. Vai anotando aí, faz as anotações. Agora vamos observar item 4 do tópico 1, a data. E aí você tem que ter cuidado. A data. Olha aí a data que ele diz, ó. O comentarista, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. E isto eu já expliquei até aqui. Por cerca de 2 anos, né? Atos 28, verso 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, e a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, Efésios capítulo 6, verso 21. Eu vou explicar agora, cuidado com isso. Observe que o comentarista está botando não datas exatas, porque ninguém tem autoridade para dizer qual é a data exata de um livro da Bíblia. Então o comentarista foi muito inteligente aí, e vocês que são alunos, prestem atenção no que os professores vão ensinar acerca de data, que não pode precisar de maneira exata. A arqueologia não deixou isso nítido. Não tem uma base ainda arqueológica para dizer que a data é a X, é aquela. É por isso que o comentarista coloca aí, ó, entre 61, por volta de 61 e 62.
Mas ele não diz que é exatamente aí, é por volta. Pode variar entre mais e menos. É por isso que nas Bíblias Pentecostal, aplicação pessoal, Bíblia MacArthur, não é? Bíblia King James, a Bíblia de estudos, sempre colocam datas aproximadas. É aí que o professor tem que ter fontes, para não depender apenas de a lição. Olha as notas introdutórias dos livros de introdução ao Novo Testamento, que eles vão dar datas variadas, conforme as fontes que eles pesquisam. E aí vai enriquecer o seu conteúdo de aula, de aprendizado e de ensino. Certo? É imprescindível agora nós irmos para o tópico 2. Olha o que diz o tópico 2. Destinatários. Tópico 2, item 1. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, sublinha, comercial, sublime, e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Voltem para mim aqui. Preste atenção nessas três palavras. Tornou-se um centro o quê? Político. Centro o quê? Comercial. E um centro religioso. Por que um centro político? Porque política, certo, vem do grego, que significa a arte de governar. Toda a sua história, Éfeso tinha os cidadãos que tinham a arte de governar, isto é, político. Ela se tornou uma referência. Quando ele diz aí centro político, se tornou uma referência na arte de governar. Segundo, se tornou o que além de centro político? Centro comercial. Era um poderio econômico. Éfeso era uma rota comercial fantástica na Ásia Menor. Era um exemplo de comércio. E em terceiro, era um centro religioso. Nessa parte histórica aí, vocês vão observar que tinha lá o templo da deusa, a Diana dos Efésios. Era uma referência religiosa. A famosa Ártemis também tinha lá, a famosa deusa do amor, a Ártemis. Certo? Então, olha, continuando aqui, tópico 2, item 1, ele diz assim ainda, ó, era uma cidade litorânea, sublinha aí, cidade litorânea. Por que cidade litorânea? Porque era uma cidade que era banhada pelo mar. Isso é uma cidade litorânea. Certo? Ele diz aqui ainda, cujo ponto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Olha que ornamento político que eles tinham, a arte de governar e comercial, ao ponto de investir na cidade. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil pessoas, ou espectadores, né? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens. Sublinha a palavra arena. O que ocorria nessa arena aí, sublinha? Ocorriam as lutas de animais selvagens, como também entre os homens e animais. Sublinha tudo isso aí, sublinha, e eu vou explicar. Em Éfeso, eles abriam como um tipo de espetáculo para a multidão. Abriam os grandes portões do anfiteatro. Os animais selvagens se degladiavam uns aos outros. E o povo vibrava com aquilo. Como se fosse uma rinha mesmo de animais. Também no anfiteatro, uma coisa que chamava a atenção dos efésios e trazia renda para a cidade, grave bem isso, trazia renda, a briga de gladiadores. Existia em Roma, mas existia também na cidade de Éfeso. Os escravos que eles dominavam ficavam presos com fome ou com pouca alimentação, depois soltavam e um matava o outro com espadas, se degladiavam até a morte. E o público lotado vibrava com aquilo.
Por isso que era uma referência política, comercial, porque tinha estratégia de trazer dinheiro, era pago a entrada para ver um espetáculo desse. Então você tem aí uns fundamentos históricos acerca disso aí. Agora, olha o tópico 2, item 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que entre parênteses está aí, ó, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Está lembrado quando Paulo foi lá em Atos 19, verso 27 ao 29, pregou contra a idolatria na cidade? Que livros até da deusa foram queimados à praça pública? E aqui você aprende algumas verdades. A idolatria era terrível na cidade. Quando Paulo entra, ele prega contra a idolatria, muitas pessoas se convertem. É tão tal que Éfeso se tornou uma potência no evangelismo. O que é que você aprende aí como lições morais e espirituais? Nenhum paganismo não é superior ao evangelho. Sabe o que é que eu encontro aí? A soberania do evangelho ministrada por Paulo contra a idolatria pagã da cidade de Éfeso. Com toda a glória que teve Éfeso, quando Paulo entrou por lá com a graça de Deus, o evangelho destronou a idolatria da cidade. O evangelho sempre é superior à idolatria pagã. Agora, observem, ainda no tópico 2, item 3 agora. Observem aí. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, verso 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, as quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Sublinha aí, sublinha. Volte aqui para mim. É digno que você entenda. Os batistas estão equivocados. Os presbiterianos tradicionais também estão equivocados. Eles dizem que batismo com línguas estranhas nunca existiu. E outros dizem que existiu só até o século I. Mas eles dizem que línguas eram somente idiomas. Estão equivocados. Quer ver que estão equivocados? Leiam direitinho se não foi batismo com o Espírito Santo aí. Paulo chegou em Éfeso. Os efésios não conheciam nem a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Paulo disse: vocês não conhecem o Espírito Santo? Nós não sabemos nem que haja Espírito Santo. Vocês foram batizados em quê? Batismo de João. Olha, eles estavam falando o mesmo idioma, estavam interagindo na mesma língua. Até que quando Paulo orou por eles, por imposição de mãos, a Bíblia diz que eles falaram em línguas. Que línguas eram aquelas? Seria línguas idiomáticas? Qual era a necessidade? Se não tinha nenhum estrangeiro ali e todos já estavam falando no mesmo idioma. Só pode ser o quê? Línguas estranhas. Qual é a maior evidência do batismo com Espírito Santo? Línguas estranhas. Atos 19 deixa isso muito claro. Leia do verso 1, pegando o contexto, até o verso 7. Eles estavam falando já o mesmo idioma. Mas depois a Bíblia diz que Paulo orou por eles, falaram em línguas e profetizavam. Que línguas seriam aquelas? Línguas estranhas. Não tem saída para os batistas. Não tem saídas para os reformados. Os pentecostais têm suas razões. Continuando aqui, ó. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19, verso 8. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, verso 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços, cuidado com isso aí, sublinha, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, verso 12. Olhem para mim, é verdade, ele teve essa experiência. Os lenços
e os aventais foram usados para fazer, certo, esses trabalhos aí, curar enfermos e expulsar demônios. Mas você viu Paulo pregando isso? Você viu Paulo doutrinando a igreja acerca disso? Foi uma experiência, sublinha isso aí, foi uma experiência que Paulo teve, da graça de Deus, que até os aventais, os lenços, curava os enfermos, expulsava demônios. Mas Paulo não saía pregando que tem que tirar o paletó e botar na cabeça do povo e jogar. Não, que nem os neopentecostais faz, não. Paulo não saiu pregando o lenço ungido, não. Paulo não saiu pregando o avental ungido, não. Os neopentecostais estão equivocados. Aqui foi uma experiência. O texto é descritivo. O texto está narrando uma experiência, uma descrição de uma experiência que teve Paulo. Mas o texto não é normativo, em que Paulo saiu pregando isso e dizendo que a igreja deveria fazer isso. Há uma diferença. Alguém pode questionar você, professor, ou você, aluno. Olha aí, nós não criticamos os neopentecostais na mídia porque eles fazem o lenço ungido, toalha ungida, envelope ungido. E Paulo, Deus não operou milagre com ele, com isso? Só que aqui é uma experiência de Paulo, é uma descrição de uma experiência. Paulo não saiu pregando isso. Foi uma experiência que ele teve, a graça de Deus. Qualquer um pode ter essa experiência, mas não pode estar pregando isso. Porque o texto não é normativo, o texto é descritivo. Interprete bem isso aí. Vamos continuando aqui, ó. A Bíblia diz, em Atos 19, verso 12, né, que ele teve essa experiência. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos capítulo 18, verso 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Sublinha aí, por favor. O apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Quem é que diz isso? Não é a Bíblia, já é Irineu de Lyon. Escrevam aí. Irineu, bota aí agora, de Lyon. Foi quem disse isso. Quem era Irineu de Lyon? Era um dos pais da igreja. Entenda, quem eram os pais da igreja? Eram os discípulos dos apóstolos. Irineu de Lyon era um dos pais da igreja. E há documentos em latim, também há documentos em grego, que João pastoreou a cidade de Éfeso. É tão nítido isso, que João, ele antes de chegar em Patmos, que ele foi banido para Patmos, ele foi tirado à força da cidade de Éfeso, a mando do imperador Flávio Tito Domiciano. Domiciano tirou ele de lá, jogou-lo num tacho de óleo fervente. Deus ainda operou milagre e preservou a vida de João. Aí ele jogou João em Patmos, tirou João na base da força de Éfeso e jogou em Patmos. Em Patmos, João iria morrer de fome, mas por providência de Cristo, Flávio Tito Domiciano morreu primeiro do que João. Nervas Pertinax tirou João de Patmos por providência divina e João ainda voltou para pastorear a cidade de Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra uma igreja de luto, porque ele chegou dias após a morte do jovem Timóteo. Sabe quem diz isso? Eu vou lhe dizer a fonte agora. Aramis de Barros, 12 homens, uma missão. É uma obra editada pela editora Ragnus. 12 homens, uma missão. É a melhor obra da biografia dos 12 apóstolos. Compre essa obra. Vamos continuando aqui. Observem agora o item 4 do tópico 2. Item 4. A saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para a propriedade exclusiva de Deus. Eu vou pedir aqui um favor que vocês façam. Sublinha aí a palavra santos, aos santos e fiéis. Essa citação aí, capítulo 1, verso 1 de Efésios, que está aí na lição, a citação santos. Essa palavra santos é uma palavra grega que significa ágios.
ou agiasos. Mas a melhor apropriada aí é ágios, a mais apropriada. Ágios, que em português, traduzindo do grego para português, é santos. É alguém que é separado, consagrado, dedicado a algo para Deus. Isso é a palavra ágios, que em português quer dizer santos. É isso que Paulo quer dizer. Aos consagrados, aos que se separaram para a exclusividade de Deus. É o que Paulo quis dizer. Ele destina a carta e chama a igreja os consagrados, os separados para Deus. Vamos lá. Nessa saudação epistolar, ele diz ainda assim, Paulo o cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Já comentamos sobre isso aqui. Tópico 3. Propósito da mensagem. Tópico 3, item 1. Propósito. Observem aí. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. Sublinha a expressão aí, por favor, sublinha. Preste atenção, mundo helênico. E praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Por que eu pedi para vocês sublinharem mundo helênico? Eu quero dar um destaque aí. Mundo helênico, sublinha aí e coloca uma setinha, cultura grega. Mundo helênico é a cultura grega. O mundo grego, que era um mundo pagão. Quando o grego koiné foi espalhado pelo mundo, aquilo é a famosa denominada de cultura helenística. Certo? O famoso mundo helênico, o mundo helenizado. O que é o mundo helenizado? É um mundo espalhado, influenciado pela cultura grega. Quando falar de helênico, se lembre, cultura grega. O grego foi espalhado pelo mundo, era um idioma universal. E a cultura grega era uma cultura pagã. Então abram a mente e façam uma reflexão em cima disso aí. Certo? Vamos lá. Vamos continuando ainda no propósito da mensagem. Observem aí, no segundo parágrafo, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1, verso 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados no plano universal da redenção para ambos. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 18. Agora sublinha aí, por favor, o plano ou a preocupação com a unidade, a paz entre judeus e gentios. Preste atenção agora, preste atenção. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 18 diz que Deus uniu esses dois povos, gentios. Quem é os gentios? É os que não são da descendência de Abraão. Somos nós, é os que não são hebreus, pronto. E os judeus. E juntaram, formaram um só povo. Por exemplo, quando um judeu se converte a Cristo, ele passa a ser membro do corpo de Cristo. Ele é judeu pela sua etnia, pela sua raça, certo? Corrente sanguínea, mas na base da fé, ele agora é membro do corpo de Cristo, é membro da igreja. Ele não pertence mais à religião do judaísmo. Qualquer judeu que se converte a Cristo,
certo? Ele passa a ser membro do corpo de Cristo. Ele é membro da igreja. Se converteu. É bom que vocês façam essa distinção. Tá? Ah, tem um judeu ali que ele pertence à religião judaica. E ele agora é crente. Não, se ele é crente, ele é igreja e abandonou o judaísmo. As crenças do judaísmo. Certo? É importante você entender. A igreja, ela é composta de gentios e judeus. Certo? Mas judeus convertidos a Cristo. E os judeus que não são convertidos a Cristo são chamados de judeus ortodoxos. Preste atenção nisso aí. Vá anotando. Vamos lá. Ainda aí, nesse último parágrafo do tópico 3, item 1, ele diz assim, ó, sobre as premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender à múltipla necessidade da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Perfeito. Tópico 3, item 2. A mensagem. Muito cuidado aqui que vocês têm que ter, já estão chegando no final da lição. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Número 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5. Olha aqui para mim. Olha o número 1 da mensagem. Ele diz, a consumação do plano eterno de Deus em Jesus Cristo ou através de Cristo. Preste atenção. Se vocês anotarem aí, Apocalipse capítulo 13, verso 8, a parte B, o que é que está escrito? Que o Cordeiro foi morto desde da fundação do mundo. Para Deus realizar o que ele estava planejando, era necessário Cristo executar esse plano arquitetado por Deus. E de que maneira Cristo executou isso? Na cruz. Na cruz. Como é que você encontra esse Deus que estava arquitetando tudo? Primeiro atributo que você encontra aí, presciência, conhecimento antecipado. É a primeira verdade que você vê em Deus aqui. Se ele estava planejando tudo, e para isso ser executado, foi em Cristo, certo? A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por que consumação do plano eterno de Deus? Ele está dizendo primeiro, se Deus estava planejando, estava consumando em Cristo, então Deus ele é presciente, tem um conhecimento antecipado. Segundo, Deus ele é onisciente, conhece tudo por dentro e por fora. Enquanto a presciência, ele conhece o meio e conhece o fim do que vai acontecer no fim, a onisciência conhece aquilo que é por dentro do ser humano, ele sabe, sonda tudo. Em terceiro lugar, isso ele está mostrando aí nesse item 1 da mensagem, dessa consumação do plano eterno dele em Cristo, que a história está nas mãos dele. Criou Adão e Eva caíram, foram responsáveis, pecaram. As consequências veio para toda a humanidade, mas na presciência divina, e na onisciência divina também, Cristo já estava na cruz. Então Deus ele tem uma soberania sobre a história. Soberania, você já tem 3 atributos aí, ó. Presciência, onisciência e soberania. Certo? E em quarto lugar, o mesmo Deus, ele é eterno. Eterno. Quarta verdade, você vai acrescentar aí, nesse item 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Olha o item 2 da mensagem. A atuação do Espírito Santo como o penhor na experiência da salvação. Paulo trata disso na mensagem da carta. Efésios capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Nós ouvimos o Evangelho. Tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que é que Paulo quer dizer para aqueles crentes? Para nós.
que o Espírito Santo atua como penhor da experiência da salvação. Ou seja, por que a experiência da salvação? Por causa da vida prática que o Espírito Santo nos dá diariamente. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Quem é que nos guia? Espírito Santo. Quem nos regenerou? Espírito Santo. Isso é experienciar. É o que ele quer dizer. Anota essas 3 verdades aí. Certo? Outro ponto, terceiro, ó, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios 2, verso 16. Isso é fantástico. A reconciliação dos povos. Sabe o que você pode fazer aí? Acrescente aí nesse item 3. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mesmo mundo. Através de quê? De Cristo na cruz. Acrescente aí. Olha como a cruz é um divisor de águas. Um divisor de águas é a cruz. Quer ver que a cruz é um divisor de águas? Na carta de Paulo aos Colossenses, o que foi que ele disse? Que a cédula da dívida, que era contra nós, Cristo pegou, cravou ela na cruz. Acrescente aí nesse item, reforce, recheie sua lição. Recheie. Item 4, a revelação dos mistérios da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, verso 5. Olha que interessante, Paulo mostra na carta a revelação dos mistérios de Deus. O que é um mistério, professor? Mistério é aquilo que está oculto. E agora Paulo deixa isso revelado. Os mistérios de Deus através de quem? Por obra de quem? Do Espírito Santo. E o quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 9, verso 18 e 19 e Efésios 6, 18. Mas eu quero tratar ainda aqui, finalizar essa partezinha aqui e pedir para você sublinhar um item importante. Ele diz, portanto, ele diz, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Olha que interessante. Efésios 5, 21 até capítulo 6 de Efésios 6, verso 20. Portanto, a epístola contém uma combinação, sublinha agora, sublinha. A epístola contém uma combinação de quê? De doutrina, fé, sublinha, prática da vida cristã, sublinha. Sublinha. Ou seja, tudo quanto Deus faz e tudo que se espera que a igreja faça. Vamos lá. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Preste atenção. O que é que o comentarista está lhe dizendo aí? Ele conclui e diz que a epístola, dentro desse conteúdo da mensagem, certo? A epístola, ela contém doutrina, você sublinhou. O que é que significa doutrina? Ensinamento, de maneira sistematizada. Isso é doutrina. Quando se fala de doutrina, lembre-se, doutrina significa ensino sistematizado. Na Bíblia. Ok? A carta tem esse ensino sistematizado? Tem, que vocês enumeraram aí. Do item 1 ao item 5. O comentarista sistematizou os tópicos de assunto que a carta contém. Além de doutrina, ela tem o quê? Combinação de fé. Combinação de doutrina e fé. A palavra fé significa o quê? Pizes, em grego. Piz, em grego. Efésios 2,8 acrescenta aí, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, graça é doutrina. Fé é prática. Tenho que praticar a fé. Ok? Bota Efésios 2,8. Certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. E prática da vida cristã. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas sim
de Deus, pela graça de Deus. Mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, verso 10. Prática cristã, certo? Então você associa aí, ó, certo? Aí a carta, o que é que você tem que olhar para a carta aos Efésios? O que Deus faz para a igreja e o que Deus quer que a igreja também faça. O que é que Ele quer que nós também realize? O que? Conduta cristã e prática de fé. E obedecer à doutrina. E aqui a gente vai para a conclusão. A conclusão diz assim da lição. Olha a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Deus abençoe vocês. Faça as anotações que eu pedi para vocês fazerem. Um forte abraço e aguarde as novas lições. Deus abençoe, compartilhe esse canal e nos ajude em nome de Jesus.